Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre NAFTA para dar continuidade aí dos nossos estudos sobre blocos econômicos, certo? Bom, primeiramente é bom lembrar que o NAFTA ele mudou de nome agora em 2018, a gente teve uma modificação entre o acordo entre os três países, ele continua valendo entre os três países, mas a gente tem inclusive uma mudança de nome, esse acordo ainda não foi ratificado pelos seus parlamentos, pelos seus congressos, mas enfim, ele deve já entrar em vigor. Mas eu vou primeiro falar um pouco do NAFTA, depois a gente vem com essas novas modificações, certo? Bom, o NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, qual é composto por Canadá, Estados Unidos e México, certo? Entrou em vigor em 1994 e a ideia era facilitar o comércio. Ou seja, o NAFTA está naquela categoria 1 de integração. Então, é um bloco mais simples, um bloco que não tem livre circulação de pessoas, até porque os Estados Unidos estão nesse bloco e a gente sabe que tem toda aquela situação entre os Estados Unidos e o México pela questão da imigração, principalmente a imigração ilegal. Então, é complexo a gente dizer que os Estados Unidos iria fazer um bloco econômico ou virá fazer um bloco econômico com o México, tendo o requisito da livre circulação com pessoas. É complicado, é quase que impossível. Mas o que era a situação do NAFTA? A situação do NAFTA era diminuir, certo? Ou pelo menos ou isentar até mesmo, facilitando assim a circulação de mercadorias entre os países membros, ok? É bom lembrar que existem acordos bilaterais entre os Estados Unidos e o Canadá, do qual o México não faz parte. Esses acordos, eles são à parte, eles não estão inseridos no NAFTA, certo? Bom, pois é. O NAFTA, então, quando ele entrou em vigor em 94, ele veio para flexibilizar esse comércio, certo? Existem muitas divergências em torno do bloco, porque os Estados Unidos é o país mais poderoso e ele tenta, logicamente, impor a sua vontade, impor a sua soberania durante todo o tempo de duração desse bloco. É óbvio que o México é o país mais pobre, o México é um país emergente, ele não tem a qualidade de vida dos dois países, principalmente se comparado ao Canadá, que tem um IDH muito elevado, uma ótima qualidade de vida, e muito menos o PIB dos Estados Unidos, que é o maior PIB do mundo, né? Então, inicialmente, o México seria aí o mais fraco da relação entre os três países. E o México ainda tem uma outra situação, além de ser mais fraco, tanto do ponto de vista econômico quanto social, a mão de obra mexicana é muito mais barata, certo? A gente tem uma mão de obra muito mais barata, por exemplo, do que a americana e até a canadense. Então, é fato que esses países, principalmente os Estados Unidos, levam suas indústrias maquiladoras para dentro do país para se aproveitar de todas as ofertas e de todos os mecanismos facilitadores que o México possui, sim, que vão fazer a queda no preço da mercadoria. Essas indústrias maquiladoras, gente, são aquelas que pegam peças ou produzem peças em países diversos e levam para montar em países que sejam mais atraentes financeiramente, que possuam mais atrativos. Então, são multinacionais americanas que estão em solo mexicano e que vão montar o produto. E por que elas fazem isso? Para lidar, para poder aproveitar dessa mão de obra barata de um amplo mercado consumidor mexicano. Além da mão de obra, tem também a questão das matérias-primas. O México é um país muito rico em matérias-primas. Bom, e muitas dessas empresas, elas estão localizadas em diversos lugares do México, mas principalmente próximos à fronteira com os Estados Unidos, né? Por quê? Justamente para facilitar a logística, para facilitar o deslocamento das mercadorias saírem de dentro dos Estados Unidos, de dentro do México e irem para os Estados Unidos. Essa que é a ideia principal. E como a taxação é eliminada ou então muito baixa, os impostos são baixos ou quase inexistentes, quando as empresas americanas produzem e entram com essa mercadoria dentro do país, saem do México e entram com essa mercadoria dentro dos Estados Unidos, as taxas são muito baixas, então a mercadoria não sofre grande oneração. E isso compensa muito, né? Para os americanos, para as indústrias americanas. Então, existe uma relação de dependência em que o México sabe que é explorado nesse contexto. A gente já teve aí algumas situações divergentes, principalmente no governo de Donald Trump, com o presidente mexicano, principalmente em relação aos imigrantes, e o Donald Trump ameaça fazer sanções a todo tempo, caso o México não controle essa entrada de imigrantes dentro do território americano, até porque o México não manda só mexicanos, né? Não tem a passagem só de mexicanos, tem muitos latinos, inclusive brasileiros, que vão para o México, porque no México a gente tem uma série de quadrilhas ilegais, que são os famosos coiotes, que atuam na divisa entre os dois países e que facilitam a entrada dessas pessoas ilegais nos Estados Unidos. Então não é só mexicano que vai, na verdade são diferentes nacionalidades, números latinos. Só que o que o presidente americano quer? Que o México endureça nessa fronteira e dificulte a ação dessas quadrilhas e, obviamente, a entrada de
imigrantes em seu território. Outra divergência imensa foi o muro, que já existe em boa parte da fronteira, só que o Donald Trump queria que esse muro fosse expandido por toda a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Boa parte desse muro já foi construída no governo do Bill Clinton, e eles não entraram em acordo, porque a ideia do Donald Trump era inclusive que o México pagasse, né, pela construção desse muro, o que não aconteceu. O presidente mexicano nesse ponto se impôs. Bom, mas o México, ao mesmo tempo, ele também depende da mão de obra e dos empregos gerados dentro do seu país. Então, as multinacionais que estão dentro do México, elas geram renda, elas geram emprego, certo? Então, causa aí uma relação de dependência. O México sabe que se sai do NAFTA e que se endurece essas tarifas entre os Estados Unidos, principalmente, mas até mesmo também com o Canadá, ele sabe que ele pode perder muitas multinacionais. E isso vai ser horrível, porque ele não vai ter como arcar com o grande desemprego e ele não vai ter como arcar com a falta de arrecadação que essas empresas fazem no país. Então, isso é uma série de fatores dificultantes para que o México saia do NAFTA, tá? Então, todos continuam, e agora com essa mudança que a gente tem, que foi assinada em 18 e tá para começar a valer, que é essa criação do novo bloco. Na verdade, foi uma adequação que foi feita ao NAFTA, ele inclusive mudou de nome. Tem lugares que ele é chamado de NAFTA 02, tá? Mas o que está sendo mais conhecido é a sigla USMCA, tá? Que é UNSCA, que seriam as iniciais dos Estados Unidos, as iniciais do México e as iniciais do Canadá. Então, seria Acordo Comercial Estados Unidos, México e Canadá, tá? E ele veio para ampliar, certo? Ele veio para ampliar o comércio. Na verdade, quem fez a proposta foi os Estados Unidos. Na verdade, foi o Donald Trump que quis modificar algumas coisas e acabou que o Canadá foi o último a ratificar, mas depois acabou ratificando o acordo, e o México entrou com algumas modificações, mas entrou, tá? Então, segue a ideia, mas o nome NAFTA, provavelmente ele vai deixar de existir, ou então a gente vai usar ele como NAFTA 02, mas que não está parecendo ser a nomenclatura mais usual até agora. A gente ainda tem muito pouca informação desse novo bloco, mas o fato é que ele vai ampliar algumas relações comerciais, tá? E diminuir alguns impostos em alguns setores. Tem uma modificação grande para o setor automobilístico, principalmente para as montadoras americanas que estão dentro do México. A gente tem essa exportação desses carros, a gente tem uma grande flexibilização nisso, para o setor farmacêutico também. Existem muitas indústrias farmacêuticas americanas que estão em solo mexicano, então a gente tem aí uma ampliação desse setor farmacêutico. Tem mudanças, inclusive, na lei de direitos autorais, de patentes, principalmente, tá? Entre os países componentes. Então, a ideia é flexibilizar. E a gente sabe que nessas relações, gente, os Estados Unidos sempre acaba querendo levar vantagem, porque ele é a principal economia. Ele não vai entrar num bloco para ter prejuízo, certo? Então, a gente sabe que essas modificações, por mais que tentem agradar a todos, ele acaba levando a maior vantagem nisso, depois do Canadá. Alguns pontos eles não conseguiram acertar, por exemplo, as relações de importação entre aço entre os Estados Unidos e o Canadá. Os Estados Unidos têm muito essa questão do aço, tem muita dificuldade em acertar as tarifas para o aço. Aconteceu isso com a China o ano passado, durante todo o ano, né? Uma guerra comercial entre eles, que foram acusados inclusive de protecionismo. Então, essa questão do aço com o Canadá e os Estados Unidos ainda não ficou bem acertada, mas enfim, a maioria das premissas que os Estados Unidos queriam foram colocadas, certo? E agora a gente vai ter que aguardar para ver até que ponto chega essa nova evolução desse bloco, se vai ser benéfica realmente ou não, certo? Beleza. Bom, gente, um outro bloco que eu queria conversar com vocês é sobre a APEC, tá? Que é a área de livre comércio ou de cooperação econômica entre Ásia e Pacífico. Então, são os países que estão localizados no continente asiático e os países que têm litoral para o Pacífico, certo? Bom, é um acordo, então, de livre comércio, é uma zona de livre comércio, modalidade 1, até porque a gente tem uma diversidade muito grande de países nesse bloco. São muitos países nesse bloco, a gente tem cerca de 21, né? E que são países desenvolvidos, países emergentes e países subdesenvolvidos. Então, a gente tem um leque, uma gama de países com níveis socioeconômicos muito diferentes. Então, integrá-los num bloco estágio 2 ou estágio 3 é um pouco mais complexo, inclusive por causa da livre circulação de pessoas. E os Estados Unidos também está na APEC. Lembrando que um país pode fazer parte de mais de um bloco econômico, desde que não sejam situações antagônicas, né? Objetivos antagônicos. Mas, enfim, esses 21 países, então, eles têm o que em comum?
né? O fato de estar na Ásia e o fato de ter todo o Pacífico para fazer comércio, né? Então aí a gente tem um grande oceano que interliga muitos territórios, muitos continentes e facilita aí o deslocamento das mercadorias, ok? E é um bloco então que vai se preocupar mais com a questão das isenções tarifárias ou da diminuição dessas tarifas, certo? E na modalidade do NAFTA mesmo. É bem mais simples as relações econômicas entre eles, certo? Bem mais simples. É um bloco que, na verdade, nem todos os países que assinaram ratificaram. Os últimos estão para entrar em vigor agora até 2020, 2022, mas em tese, praticamente todo mundo já tá fazendo as relações comerciais pertinentes ao bloco. E o que a gente tem que sempre chamar atenção é o seguinte, essa questão de ter o Pacífico para desenvolver o seu comércio e ter países em diferentes níveis de economia, entenderam? A gente tem aí Nova Zelândia, Austrália, a gente tem Canadá, a gente tem o Chile, a gente tem os Estados Unidos, mas a gente também tem países mais pobres, como o Peru, certo? Então é isso, gente. Beijo para vocês.